quais seriam algumas das demais características que nos norteiam aí para poder identificar uma seita ou até, por que não dizer, um líder herético? 1 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo, certo? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Esse texto é bem interessante, porque revela a igreja como uma família de Deus, um povo que foi remido pelo sangue do Cordeiro. A igreja verdadeira, ela é formada por aqueles que nasceram de novo, tiveram uma transformação de vida operado pelo Espírito Santo. E essa igreja, ela é chamada de casa de Deus, habitação do Altíssimo, morada do Espírito Santo. E o versículo que lemos diz que a igreja é a coluna e baluarte ou firmeza da verdade. Queridos, o baluarte, no grego, tem aí o sentido de um alicerce que sustenta um edifício. Seria, por assim dizer, a base onde toda uma estrutura é construída. O alicerce mantém o edifício em equilíbrio e intacto. O baluarte, ele é o fundamento de qualquer estrutura. Baluarte e alicerce são sinônimos. Por exemplo, a casa que você mora teve um baluarte, teve uma base bem firme para manter de pé todas as paredes. Teve ali as colunas também, mas sem o fundamento, coluna não resolve nada. Agora, qual é o fundamento da igreja? Qual é o alicerce? Qual é a base da igreja? A Bíblia diz que o fundamento da igreja não é uma denominação, não é um pastor, não é uma convenção. O fundamento da igreja é Jesus. Ele é a base, a estrutura, o fundamento da nossa fé. Lá em 1 Coríntios 3,11, o apóstolo Paulo foi bem incisivo quando disse: porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a igreja que está fundamentada em Jesus Cristo, ela tem a responsabilidade de pregar toda a verdade contra todas as heresias e distorções. Agora, a palavra coluna, no mesmo texto que nós lemos, fala daquilo que sustenta o teto de uma estrutura. Ou seja, a base é o baluarte e sobre essa base vêm os pilares ou as colunas que sustentam esse edifício ou essa casa. Então, queridos, a coluna ou pilar mantém uma casa de pé. Timóteo, ele foi pastor da igreja de Éfeso, foi pastor dali. E a igreja de Éfeso tinha algo assim de curioso, por demais curioso. Porque ali, o templo de Diana, uma falsa deusa adorada e venerada por milhões naquele contexto, ela era adorada. E havia o templo da Diana, da grande Diana dos Efésios. Esse templo, para os amados terem uma ideia, possuía 127 colunas de 18 metros de altura cada. E esses pilares eram sustentados pelo fundamento, pelo alicerce. Analisando essas duas metáforas, queridos, tanto a do baluarte ou fundamento e da coluna, podemos dizer que a igreja tem dupla responsabilidade em relação à verdade. Primeiro, como fundamento, sua função é sustentar a verdade com firmeza, de tal forma que ela não caia por terra sob o peso de falsos ensinos. E segundo, como uma coluna, tem a função de mantê-la nas alturas, de modo que não fique escondida do mundo. Então, sustentar com firmeza a verdade é a defesa e a confirmação do Evangelho. Mantê-la bem alto é
a proclamação do Evangelho. A igreja, ela é chamada para esses dois ministérios. Então, queridos, a função da igreja ela é colocar o quê? Os pilares sobre o fundamento que é Jesus. A função da igreja, repito, é colocar os pilares ou as colunas sobre o fundamento que é Cristo. Quais seriam as colunas ou as colunas da igreja ou do fundamento que é Jesus? Temos tantas colunas. A Bíblia como regra de fé, o congregar, o contribuir, tantas coisas. A prática da oração, do jejum, são várias colunas que mantêm o crente de pé para que a casa não caia. Agora, em relação às seitas, quais seriam os seus pilares, ou as suas colunas, ou seus fundamentos? E nessa noite eu quero enumerar somente alguns, talvez 3 ou 4, para a semana que vem concluir sobre esses pilares onde são sustentadas o fundamento, né, das seitas. Primeiro pilar, queridos, é a manipulação ou multiplicação de adeptos. Esse é o pilar, multiplicação de adeptos. O raciocínio seria o seguinte: já que está crescendo, então Deus está no negócio. Esse é o raciocínio de todos quando vê um movimento em plena expansão. Então, se cresce, é porque é verdadeiro. Irmãos, não é porque determinado grupo religioso cresce que podemos concluir que a crença praticada por eles é verdadeira. Jesus afirmou categoricamente, sem meio termos, lá em Mateus 7,14, que são poucos os que andam pelo caminho estreito. Ele não disse que seriam muitos, mas poucos. No Monte Carmelo, não sei se os irmãos lembram, quem já passou por essa leitura, havia ali 850 profetas de Baal contra um único profeta do Senhor, um homem chamado Elias. Pois leiam lá, 1 Reis 18, versículo 1 em diante. E é óbvio que o único que estava com Deus era Elias, contra 850 profetas de Baal. Então, o número de pessoas que adere a uma religião não é suficiente para tornar tal religião verdadeira. Por exemplo, não é porque mais de 1 bilhão de pessoas creem que o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, é a palavra de Deus, que esse livro se torna a palavra de Deus. Julgar uma crença pelo número de adeptos, que ela possui é um padrão de medida extremamente falível. Não podemos seguir esse padrão. Agora, isso também não quer dizer que algo se torna verdadeiro somente porque são poucos os seus defensores. Já é o outro extremo. As pequenas seitas, elas geralmente citam a porta estreita para justificar a perdição dos bilhões de pessoas que não aceitam os seus ensinos absurdos, ridículos. Eles dizem, esses bilhões aí vão tudo para o inferno, vão se perder. Por quê? Porque não concordam com o nosso pequeno rebanho, nosso pequeno grupinho de pessoas hereges. Alegam que poucos são os que entram pela porta estreita. Então, queridos, não podemos nos esquecer que pouco é algo relativo. Não quer dizer que multidões seriam sinônimo de que aquela religião ou seita seria verdadeira. Por outro lado, um pequeno grupo de meia dúzia de gato pingado também não quer dizer que aquele grupo é o grupo certo. A igreja de Henri Christ, estudamos isso em aulas passadas, tem pouquíssimos membros, mas é uma seita diabólica. E ele se proclama o Cristo ressuscitado. Não ressuscitado, mas reencarnado. Porque ele é um espírito misturado com uma porção de coisa. E mais, 60 milhões de crentes na China é relativamente pouco para uma população de mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. É pouco. São 60 milhões apenas.
dentro de um vasto mundo de 1.300.000 pessoas que deve estar. Todavia, se esse número de 200 ou de 60 milhões de pessoas que tem na China estivesse dentro de um contexto do continente europeu, seria um número bastante expressivo. Logo, queridos, a nossa fé não pode se apoiar na adesão de poucos ou de muitos, até porque o prumo das Escrituras ignora resultados numéricos, embora o mundo ame as estatísticas, ame os números, são numerólogos, ou até, usando outros termos, eles idolatram os números. Agora, seguir multidões não é sinônimo e muito menos antônimo de seguir a Cristo. A palavra é a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Outro pilar da fé cristã, dentro desse conceito, é a ênfase no sucesso e bem-estar de seus adeptos. Vou repetir. Um outro pilar de uma seita é a ênfase no sucesso e bem-estar de seus adeptos. Hoje em dia, sucesso, queridos, transformou-se na palavra do momento, capaz de justificar qualquer comportamento e até, por que não dizer, validar qualquer conceito. As pessoas, elas estão dispostas a aceitar qualquer ensino, até mesmo aceitar o evangelho, se este o levar ao sucesso imediato. Como uma varinha mágica, como o Aladim da lâmpada mágica, esfregou e aconteceu. A promessa, queridos, é sempre a mesma. Dê o seu melhor a Deus e Deus lhe dará sucesso, lhe dará riqueza, saúde, paz e tranquilidade. Essa sempre é a promessa. Outro detalhe, se uma pessoa obteve sucesso na vida, então, dentro desse conceito, tudo que ela diz deve ser verdade. Mas não é. Se alguém ensina algo e não é bem sucedido em relação aos padrões seculares, então ele deve ser descartado em favor de outro melhor. Esse é o conceito mundano. Uma mensagem que deixa de ser aquela do tipo, deixe tudo e segue-me, proclamada pelo nosso Senhor Jesus, ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, soa muito aí fracassada nos dias em que vivemos. Mártires, guardem isso, não são bem aceitos e muito menos ouvidos em nossos dias. Qualquer líder religioso que demonstre ou prometa prosperidade, felicidade e sucesso, ele é considerado verdadeiro. Se um líder religioso ele promete prosperidade material e cura física em troca de grandes ofertas, muitos acreditam nessa mentira. Se ele chegar na igreja de carro importado, totalmente algo incompatível com a comunidade local, muitos talvez o vão chamar de um homem bem-sucedido e vão acreditar nas suas palavras mentirosas. Eu não sou contra uma pessoa, um pastor ter um carro bom. Agora, um carro fora daquele nível, algo absurdamente escandaloso, né? Dentro daquele contexto, daquela comunidade, isso é feio. Isso já é um sinônimo, né, desse sintoma aqui de heresia. Irmãos, sabemos que a verdade, ela pode tornar alguém bem-sucedido. Isso é fato. Alguém que é fiel a Deus, honra ao Senhor, faz a tua parte com o Senhor, ele pode ser bem-sucedido. José no Egito, ele foi bem-sucedido por viver em verdade, por rejeitar o pecado de se deitar com a esposa lá de Potifar. Ele foi bem-sucedido, foi o segundo abaixo apenas de Faraó. Mas isso não significa que alguém que é bem-sucedido pode tornar qualquer coisa verdade só porque ele é bem-sucedido. Pessoas bem-sucedidas podem estar avançando, queridos, por outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Nem toda
A fama, por exemplo, de Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, para quem não sabe, é um dos escritores brasileiros que mais vendem livros espíritas, livros esotéricos, cabalísticos. Ele foi autor de vários das letras do Raul Seixas, músicas com teor demoníaco, diabólicos. Então, nem toda a fama de Paulo Coelho pode dar validade ao conteúdo dos seus livros. E livros, por sinal, de ficção, que são repletos de ideias pagãs que matam vidas ao invés de dar vida. Só levam pessoas para o fundo em vez de levantar. Agora, Paulo de Tarso, não o Paulo Coelho, ele não foi um sucesso aos olhos humanos. Paulo de Tarso, aos olhos humanos, ele foi um verdadeiro fiasco. Aos olhos humanos, carnal, humanista, ele foi um fracasso. Por quê? Ele não tinha aonde cair morto. Não tinha riqueza, não tinha bens materiais. Ficou bastante tempo preso por pregar a palavra. E, por fim, perdeu a cabeça. Aos olhos humanos, foi um fracasso. Mas, aos olhos de Deus, ele era um sucesso. Foi um sucesso. E ainda hoje é um sucesso. Ele está com Cristo na glória, mas deixou um legado para nós. Em 1 Coríntios 4, 11 a 13, ele escreveu o seguinte, bem interessante. Até agora, dizendo ele, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Olha o relato do apóstolo Paulo. Olha, quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Então, queridos, olha que essa é a realidade. Ele não tinha sucesso aos olhos humanos, mas era um sucesso nas mãos de Deus. Sigamos o seu exemplo para a glória do Senhor. Só mais um pilar, queridos, de uma seita é o seu poder de atração. Isso é incrível, um poder de atração. De certa forma, as seitas, elas exercem aí um tipo de atração nas pessoas, curiosidade. Elas são atraídas pelas seitas por vários motivos. As pessoas são atraídas por vários motivos. Por exemplo, desejo de conversar com um parente que morreu. Esse é o motivo. A ânsia de ser curado de uma doença incurável. Muitas seitas prometem esse tipo de cura e as pessoas buscam. Ganância por adquirir riquezas. Quantos já não pensaram em ser maçom, porque tem ali promessa de riquezas? Todo maçom é rico e muito rico. Queridos, sempre tem esses detalhes para atrair o membro. Quem não se lembra? Eu me lembro, no meu período de conversão, isso estava no auge das curas espirituais do doutor Roberto Farias, que encarnava, dizia ser a encarnação de doutor Fritz. Amados, milhões de pessoas buscavam esse doutor Fritz para serem curados. Eram cirurgias espirituais que davam curas físicas. E foi um escândalo na época. Se eu não me engano, foi preso e tudo por charlatanismo e coisa do tipo. E o que falar? Desculpa aí, amados, ligaram para mim aqui agora. E o que falar também do espiritismo em sua ênfase, como eu já disse, na possibilidade de comunicação com os mortos. A dor da saudade, queridos, empurra milhões de pessoas nos braços do espiritismo, na esperança de quê? De se comunicar com um ente querido que partiu. A pessoa morre, aquela saudade faz com que ela
busque centros espíritas, mesa branca, para se comunicar com o suposto falecido. E ali elas são enganadas, ali elas são ensinadas a fazer cabeça, a desenvolver, e ela vai se enrolando mais ainda e caindo nas malhas do Satanás. Outros milhares também se iludem em querer saber o quê? O futuro, por meio de quê? Do horóscopo, de videntes, cartomante. As pessoas buscam, são atraídas por causa dessas coisas. Tudo isso e muito mais tem esse poder de manipular as pessoas, funcionando aí como que um imã, atraindo as pessoas para os braços do diabo. Que Deus tenha misericórdia, que essas pessoas sejam atraídas para a igreja, para ouvir a palavra, para ouvir o evangelho, em nome de Jesus. Último ponto, um outro pilar de uma seita é a inteligência incomum de seus líderes. Inteligência incomum de seus líderes. Queridos, existem líderes de muitas seitas que são extremamente inteligentes, com vasto conhecimento. Eles chegam a impressionar a todos com a sua erudição. De tudo eles sabem um pouquinho. Por exemplo, o Caio Fábio, ele é o líder de uma seita virtual. Ele é extremamente inteligente. Eu digo seita virtual porque ele não tem igreja física. Ele é contra o congregar. E ele foi um pastor presbiteriano muito conhecido, muito respeitado, um dos pilares da igreja cristã no Brasil nos idos de 1980 e 90. Só que ele caiu feio em adultério e isso talvez mexeu com a cabeça dele e ele chegou ao ponto hoje de ser um influenciador para o mal. Há pouco tempo eu estava deitado, botei uma pregação para ouvir e eu dormi com a pregação. E depois entrou um podcast dele com outro sujeito. Irmãos, acho que eu tive pesadelo ouvindo o que ele estava falando. As aberrações, literalmente. Tem muito crente se alimentando com Caio Fábio. Amados, é comida podre. E eu digo para você, se você não estiver bem alicerçado na fé, você desvia de Jesus ao ouvir o Caio Fábio. Você desvia. Você desacredita da Bíblia. Você desacredita dos irmãos, da importância de estar juntos, congregando, aprendendo da palavra. Você desacredita de tudo. Por exemplo, ele defende com unhas e dentes o homossexualismo, o lesbianismo. A filha dele é lésbica, então ele tem que levantar, filha ou neta, ele tem que levantar essa bandeira. Ele crê em extraterrestre, diz que já viu ET. Olha que loucura. Olha que loucura. Numa entrevista, ele teve a audácia de dizer que o incenso que era queimado no templo, lá no Antigo Testamento, era maconha. Esses absurdos, ele fala. E ele, pasmem vocês, é o conselheiro espiritual de Lula. Ele disse no podcast, eu aconselhei Lula em como ganhar o debate com Bolsonaro. O Lula ligou para mim, se é verdade ou não, não sei. Mas o poder de influência que ele tem, eu não duvido que realmente ele foi o influenciador número 1 de Lula. Então, queridos, tomem cuidado com pessoas muito inteligentes, um QI muito elevado. Tomem cuidado, pessoas que sempre querem dar respostas para tudo. Irmãos, guarde isso. Palavras de erudição, de inteligência e verdade não são sinônimas. O fato de alguém saber muito não torna tal pessoa inquestionável. No Brasil, por exemplo, temos 3 filósofos extremamente inteligentes. E você fica horas ouvindo eles, porque eles têm aquele poder de persuasão e um vasto conhecimento.
Leandro Carnal, que é um ateu, Mário Sérgio Cortella, que é um católico, talvez não praticante, e Luiz Pondé, que eu não sei nem qual a sua religião. Esses homens são letrados, intelectuais, eles conhecem a Bíblia como poucos, mas não são cristãos. Sendo assim, queridos, é muito fácil alguém se deixar aí impressionar pela cultura de uma pessoa e por isso achar que, pelo seu grande conhecimento, a sua grande intelectualidade, ela deve estar certa em suas afirmações. Mero engano. Satanistas se destacam em vários campos de saber. Os satanistas se destacam até em conhecimento bíblico, histórico, cultural, mas mesmo assim são seguidores de Satanás, o pai da mentira. Portanto, em se tratando principalmente das coisas de Deus, a cultura, a inteligência, o intelecto é algo irrelevante. É claro que muitos escritores inspirados da Bíblia foram homens eruditos, extremamente inteligentes, queridos, como Davi, Salomão, Isaías, o apóstolo Paulo. Porém, quando lemos as epístolas de Paulo, não é a erudição dele que importa, mas a inspiração do autor divino. Irmãos, as grandezas de Deus, elas não foram reveladas aos grandes filósofos, aos revolucionários da história mundial, aos militares de grande influência, como Alexandre o Grande, Hitler e outros, e muito menos aos grandes líderes religiosos, tanto do passado como do presente. Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tiveram aí sua importância histórica, mas não foi por meio deles que a verdade de Deus se estabeleceu. Por outro lado, Pedro, aquele que era o iletrado, indouto, ele foi instrumento de Deus para proclamar a verdade inspirada. O Senhor Jesus, em um momento de oração, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Portanto, homens como Karl Marx, homens como Engels, Nietzsche, foram filósofos de conhecimento e profundidade extraordinários, mas seus ensinos se mostraram falsos e destrutivos ao longo da história. Queridos, até o pensamento científico, que é olhado hoje em dia como uma palavra final em todas as circunstâncias e afirmações, já defendeu enormes absurdos. Sendo assim, não rejeitamos a ciência, mas também não podemos torná-la infalível. Só Deus é infalível. Somente a sua palavra determina o que é certo e o que é errado, o que é falso e também o que é verdadeiro.